Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso dia tão especial. Hoje já é sexta-feira, então é um feliz sábado já, né? Que nós possamos estar entrando nesse sábado abençoados por este culto. Hoje nós estamos aqui mais uma vez, depois dessa semana totalmente agitada e atípica, não é mesmo? Quem diria uma semana de oração totalmente online? Então, vamos aproveitar que nós estamos passando por esse momento e vamos aproveitar da melhor maneira. Vamos compartilhar esse vídeo, vamos alcançar pessoas que talvez pessoalmente não estariam aqui, mas vão estar através das nossas telas, não é mesmo? Então, eu convido você a estar compartilhando esse vídeo, compartilhando a nossa semana de oração com aquela pessoa que você gostaria de ter aqui, porque, afinal, a nossa semana de oração é para isso. É para trazer mais pessoas para Cristo, é para revitalizar a nossa espiritualidade. Então, vamos fazer como se fosse um dia normal. Vamos convidar os nossos amigos. Já estamos no fim, mas ainda dá tempo. E também quero agradecer a todos vocês que estiveram até aqui com a gente. Está sendo uma semana diferente, mas muito abençoada. Então, muito obrigada a todos vocês que estão participando com a gente. Eu não poderia deixar de agradecer vocês, não poderia deixar de agradecer pelas participações que vocês nos mandam. E falando nisso, agora também é o nosso pedido. Os nossos pedidos de oração, os nossos milagres que aconteceram, os nossos testemunhos. Vamos agora deixar aqui nos comentários esses momentos que a gente teve com Deus durante a semana, todos os nossos testemunhos e todos os nossos pedidos. Estamos acabando a semana, mas continuaremos orando uns pelos outros. Amém? Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, por essa semana, que tem sido transformadora em nossas vidas, Senhor. Que hoje, mais do que nunca, o Senhor possa estar transbordando os nossos corações com o Espírito Santo. Que nessa noite nós possamos ouvir a Sua palavra, Pai, e entendê-la completamente. Sabemos que tem sido difícil, Senhor, mas sabemos que o Senhor está à frente de tudo. Sabemos que o Senhor é o único que podemos confiar a nossa esperança. E sabemos, Pai, que tudo que a gente tem pedido, Senhor, o Senhor vai ouvir, o Senhor vai nos escutar e o Senhor fará o melhor para nós, Senhor. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, gente. Um feliz sábado a todos. Chegamos ao final da nossa semana. Final não, né? No penúltimo dia da semana de oração. Tenho certeza que Deus falou conosco através dos louvores. Eu tenho certeza que através dos louvores várias vidas também foram transformadas. Neste momento eu convido a vocês a fechar os olhos e orar com a gente. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, te somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por essa semana maravilhosa na qual passamos aqui perante ao Senhor. Estamos aqui no penúltimo dia de louvor e adoração a Ti. Que esses louvores venham de encontro com as nossas necessidades. Que nos faça refletir todo o Seu amor por nós. Nos abençoe, nos dê um momento de louvor na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. O primeiro louvor dessa noite que queremos cantar é Porque Ele Vive. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Então é essa certeza que nós iremos declarar neste momento e cantar com toda convicção e certeza.
sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Quão grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor, e certo está de sua proteção nos dias maus ou nas horas de aflição, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. E quando enfim chegar a hora de aqui cessar o meu viver, não temerei, pois Cristo vivo está. Eu viverei, pois vida nova me dará, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Amém? Neste momento nós cantaremos um louvor no qual relata o sacrifício de Jesus, que foi por mim, foi pela Bruna, foi pela Alexandra, foi por todos nós. E literalmente, Ele tomou o nosso lugar. E que possamos ser gratos a este ato de amor, que possamos ser gratos por tudo o que Deus tem feito em nossas vidas. Convido a vocês a louvar conosco este hino. Malfeitores morreu por minha culpa, Jesus a vida deu, foi quebrantado, grande dor sofreu, o meu pecado Ele recebeu, sem ver bondade, chorou. Foi meu pecado que Ele carregou. Foi esmagado por querer amar. E tudo isso foi meu lugar. 谁
pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor na cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Com malfeitores morreu, por minha culpa Jesus a vida deu. Foi quebrantado, grande dor sofreu. O meu pecado ele recebeu, sem ver bondade chorou. Foi meu pecado que ele carregou. Foi esmagado por querer amar, e tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar na cruz. Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor na cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Tomou pra sempre o meu lugar. Neste momento, convido a todos a cantar o hino tema da Semana de Oração, Restaurado. Determinado, carrega sua cruz sobre seus ombros, o preço do amor. Ele foi julgado, condenado a morrer. Em sua face, as marcas do sofrer. Cravos pregados, sangue a escorrer. O Rei da eternidade na cruz se humilhou. Imenso é esse gesto, traz vida ao pecador. Se entregou em meu lugar, me amou. Sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Eu não sou digno
Boa noite a você que está nos acompanhando. Um feliz sábado. Já estamos aí vivendo os primeiros momentos, as primeiras horas deste santo dia. E Deus tem nos abençoado durante toda essa semana, apesar das lutas, das dificuldades que enfrentamos. Contamos com a segurança e a certeza da presença do nosso Deus ao nosso lado. Que você seja muito abençoado neste sábado. Comece já gozando aí dessas bênçãos sabáticas e que Deus esteja conosco durante todo este dia. Amanhã pela manhã temos um encontro, você não pode perder. Aproveita aí, se você ainda não enviou para os seus amigos, seus familiares, seus conhecidos, envie agora o link do nosso programa de hoje para que todos possam acompanhar, que todos sejam beneficiados aí pela mensagem de Deus para nós nesta noite. Muito bem. Nós vamos, antes de abrirmos a palavra de Deus, vamos elevar os nossos pensamentos ao céu e vamos falar com Deus, pedir para que Ele esteja conosco neste momento. Vamos lá, feche seus olhos se você puder e vamos falar com Deus. Senhor Deus, muito obrigada. Obrigada pelo teu cuidado, obrigada pelo teu amor. Obrigada por mais uma semana que o Senhor concedeu a nós. Essa foi uma semana muito especial. Nós nos reunimos, nos encontramos, podemos aproveitar a Tua presença, podemos ouvir a Tua voz e nós queremos agradecer pelo privilégio que temos de termos passado estes dias especiais ao Teu lado. Te pedimos, Senhor, que agora ao abrirmos a Tua palavra mais uma vez, que o Teu Espírito Santo tome posse do nosso coração, que a nossa mente seja aberta para ouvir, entender e que tenhamos poder, força para praticar aquilo que o Senhor deseja. Continue conosco, nós te pedimos por Jesus. Amém. Muito bem, hoje nós vamos falar acerca do túmulo vazio. Que bênção! Acreditamos num Deus. Esse Deus morreu por nós e ressuscitou. E o túmulo está vazio. Essa é a maior notícia que nós podemos dar. Conta uma história que 4 amigos estavam conversando e um deles perguntou assim: quando você morrer e ali no caixão as pessoas à sua volta estiverem comentando, falando acerca de você, o que você gostaria de ouvir, né? Se pudesse, o que você gostaria que falasse? E o primeiro amigo disse: bom, eu gostaria que eles dissessem que eu fui um bom pai de família, que eu fui um professor exemplar, que eu ajudei a construir muitas vidas, que eu deixei um legado importante. Uma ótima coisa, né? O segundo disse: bom, eu gostaria que as pessoas à volta do meu caixão estivessem relembrando como eu ajudei a salvar vidas, como lá no hospital, na minha profissão, eu cuidei de muitas pessoas à beira da morte, como eu me esforcei nos meus plantões para ajudar as pessoas, como eu fui um bom pai, como eu fui um bom amigo, como eu acolhi as pessoas. É uma coisa boa. O terceiro homem da história disse: bem,
quando eu estiver ali, se eu pudesse, eu gostaria de ouvir as pessoas dizendo: olha, ele está se levantando, ele se mexeu, ele se colocou em pé. Parece até engraçada essa história, não é? Mas o túmulo mais sagrado que existe, mais importante, ele é importante não porque lá dentro está alguém sepultado, mas porque ali não se encontra ninguém. Quem foi depositado ali não está mais ali. As civilizações, principalmente as antigas, elas tinham maneiras extravagantes de sepultar os seus reis, os seus nobres, as pessoas. Por exemplo, temos lá no Egito as pirâmides, se tornaram, até ali um ponto turístico, conhecidos mundialmente. Ali estão sepultados grandes homens, faraós, líderes. Temos também o Taj Mahal na Índia. Temos outros lugares como o túmulo de Lenin, lá na Praça Vermelha, em Moscou. Temos também os túmulos dos Incas, dos Astecas, que fizeram história. Temos também aí os túmulos da dinastia Ming na China e por aí vai. As pessoas tentam perpetuar a memória, fazendo grandes túmulos, construções magníficas para guardar ali dentro cadáveres. Mas nós hoje podemos celebrar, nos alegrar, porque o túmulo do nosso Senhor está vazio. E nessa noite nós vamos relembrar parte dessa história, nos atendo a 3 pessoas que viram o túmulo vazio. 3 pessoas que foram à tumba, mas que tiveram respostas, tiveram decisões, atitudes bem diferentes. E nós vamos então relembrar essa história de acordo com a narrativa de João, lá no capítulo 20. Vai lá, encontre aí na sua Bíblia, é o momento de abrir a sua Bíblia, encontrar o Evangelho de João, capítulo 20, e nós vamos começar no primeiro verso. Podemos ler? Então vamos lá, iniciando aqui no verso 1, diz assim: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava. Essa é uma referência a João. E disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, ou seja, João, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Ok? Vamos parar por aqui. Aqui nós encontramos 3 pessoas: Maria, João e Pedro. Essas 3 pessoas, domingo pela manhã, foram à tumba, foram à sepultura de Jesus e observaram a mesma cena, a mesma situação. Porém, cada um deles teve respostas diferentes, teve atitudes diferentes. E a primeira pessoa na qual nós vamos nos deter é em João. João, ele se concentrou na fé. João foi o primeiro a chegar, porém ele não entrou.
talvez por ser mais jovem, correu na frente, chegou primeiro, mas parou. Não sabemos por quê. João era o discípulo fiel. Era aquele que sempre estava perto, que sempre arranjava uma forma, uma maneira de estar próximo a Jesus. Quando Jesus foi levado para ser julgado, João foi aquele que o acompanhou, foi aquele que entrou na sala do julgamento, aquele que estava ali próximo, acompanhando, atento. João foi aquele que foi ao pé da cruz e ficou até o último instante. João foi aquele que recebeu de Jesus o encargo de cuidar de Maria e amorosamente a recebeu na sua casa e cuidou dela como se fosse a sua mãe. João, era aquele que estava sempre muito próximo. A palavra de Deus diz que João era aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus. E João, então, ao ver a tumba, ao observar as evidências, ao ver o lençol, tudo como estava ali naquele momento, a tumba vazia, João não viu Jesus. Porém, o texto sagrado diz aqui no verso 8 que ele viu e creu. Que bênção! Que maravilha, irmãos! Será que você é assim? Será que eu sou assim? Sabe, existe uma bênção para aquele que não viu e creu. Jesus diz no verso 29 desse mesmo capítulo, já numa situação um pouco à frente, Jesus diz assim, olha, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Existe uma bênção para nós. Existe uma bênção para você aqui. Aqueles que não viram, porém acreditaram, são pessoas felizes, pessoas abençoadas. Deus tem uma bênção para você. Você acredita? Você crê? O relato bíblico, as evidências são suficientes para que você acredite? Você é uma pessoa feliz. Você é uma pessoa bem-aventurada. Você tem a bênção de Deus. Agarre-se a esta bênção, acredite, seja um crente. Ok, mas a segunda pessoa sobre a qual nós lemos aqui foi Pedro. E aqui nós encontramos Pedro tendo as mesmas oportunidades. Ele chegou um pouquinho depois, talvez por ser mais velho do que João, não conseguiu correr tanto quanto ele, mas pode ser também que Pedro estivesse um pouco receoso de olhar Jesus novamente. Você se lembra da última vez que Pedro olhou para Jesus? Que Jesus olhou para Pedro, qual era a situação? Pedro havia acabado de negar a Jesus. Será que esses pensamentos estavam passando pela mente de Pedro? Será que ele estava pensando, como será este meu reencontro com Jesus? É provável, não sabemos. Mas o fato é que Pedro chegou em segundo lugar, porém, ele era Pedro, né? E nós sabemos como é o jeito de Pedro. Pedro chega, ele fala, ele entra, ele quer ver, ele quer tocar, e foi isso que ele fez. Ele entrou e ele examinou. Olhou os lençóis, viu o lenço, viu a cama, viu o espaço, e ele ficou maravilhado. Sabe o que a Bíblia fala dele? Volte um pouquinho aí no livro de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, nós vamos ler o verso 12. Aqui Lucas diz o seguinte: Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho. E o que ele fez? Retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Era fato, era verdade.
concentrou nos fatos. Havia acontecido, não haviam dúvidas. Mas sabe o que aconteceu? O verso 10 do capítulo 20 de João, aquele que nós lemos anteriormente, diz assim: e voltaram os discípulos outra vez para casa. Eles viram, eles se admiraram, João acreditou. Era fato, havia acontecido algo extraordinário. Mas sabe o que eles fizeram a seguir? Voltaram para casa. O relato continua no verso seguinte, aí o verso 11. O verso diz assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Há aqui um contraste entre João, Pedro e Maria. Enquanto João e Pedro veem, observam, comprovam e decidem voltar, Maria continua. Ela permanece. O verbo usado aqui é exatamente esse, permanecer. Ela permanecia junto à entrada do túmulo e ela estava chorando. Sabe, há algo interessante a respeito de Maria. Maria foi aquela da qual Jesus expeliu 7 demônios, ou pelo menos 7 vezes. Maria foi aquela que foi salva por Jesus ao ser acusada e condenada a morrer. Jesus a perdoou, a aceitou, lhe concedeu forças para continuar. Maria foi aquela que recebeu paz. E Maria temia que a sua vida voltasse a ser o que era antes, porque Jesus, o seu libertador, o seu Senhor, havia morrido. Maria foi aquela que ficou na cruz até o fim. A Bíblia relata que ela permaneceu até o final, até o último suspiro de Jesus. Maria foi aquela que, além disso, seguiu Jesus, o corpo dele que foi levado ao túmulo e sepultado. Maria estava ali ao lado, ela observou, ela ajudou nos preparativos do sepultamento de Jesus. E o texto bíblico diz mais, que quando todos se retiraram na sexta-feira, antes do pôr do sol, e foram para casa, Maria permaneceu em frente ao túmulo. Ela ficou ali até as últimas horas, até os últimos minutos antes da chegada do sábado. E não só isso, domingo pela manhã, antes do sol nascer, quem estava lá? Maria. O verso 1 do capítulo 20 que nós lemos diz que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro e era que hora? Era madrugada. Maria não queria se separar de Jesus. Maria queria estar junto de Jesus. Ela voltou domingo cedo. Ela não entendeu o que havia acontecido, o túmulo estava aberto, ela não sabia direito como que as coisas tinham acontecido, mas ela não arredou o pé dali, ela ficou ali. Ela permaneceu, ela insistiu. Ela no início também, possivelmente, nem acreditou, mas ela ficou até ter as respostas. E sabem quais foram as respostas? Vamos ler. João capítulo 20, agora do verso 11 em diante. Ok? Encontrou aí novamente? Então vamos lá. Repetindo, Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então, eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, Maria,
Supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse então: Mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: Vi o Senhor. Uau, que maravilha! Olha o privilégio dessa mulher. Ela saiu anunciando: Vi o Senhor. Que privilégio, que bênção. Enquanto os outros voltaram para casa, ela ficou, ela esperou, ela insistiu, ela ficou tempo suficiente para ver o Senhor. Queridos, será que nós temos esperado o tempo suficiente? Numa época em que muitos vão embora, em que muitos retornam, muitos voltam para casa. Será que nós temos sido como Maria? Temos permanecido, temos insistido, temos esperado? Será que a nossa fé tem permanecido forte? Ele está vivo. Ele ressuscitou. Essa é a grande notícia. E Maria podia afirmar isso porque ela viu o Senhor. Você deseja ver o Senhor? Quão grande é a sua vontade de ver Jesus? Você tem permanecido na presença de Jesus tempo suficiente para vê-lo? Você tem tomado tempo para estudar a palavra de Deus, tempo para orar, tempo para insistir na presença de Deus, a ponto de ver o Senhor? Sabem, essa nossa visão agora, ela é uma visão fosca. A palavra de Deus diz que agora nós vemos como que numa névoa, como que numa neblina, como que num espelho. Mas está chegando o dia quando nós o veremos face a face. Nós o contemplaremos tal como ele é. Mas para que isso aconteça, para que isso seja real, nós precisamos esperar. Nós precisamos buscar. Nós precisamos perseverar. Porque Jesus está chegando. Ele ressuscitou, ele está vivo. E amanhã nós vamos ver que ele retornou e ele tem uma missão para você. Então você não pode perder amanhã. Mas ele prometeu voltar. E esse dia está chegando. E nós precisamos ver o Senhor. Nós desejamos ver o Senhor. Querido, se prepare para ver Jesus. Busque a Jesus. Insista na presença de Jesus. Para que você possa vê-lo. Você vai ouvir agora uma música. Permita que Jesus fale a você. Permita que Deus, através do Espírito Santo, impressione o seu coração. Pare um instante. Pense em Deus. Aproveite esse momento de comunhão com Deus enquanto você escuta essa música. De Saron,
o Pai da eternidade, Cristo, o grande general, o Pai de amor eterno, Cristo, o vencedor do mal. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer, é verdade, salvação. Este nome é eficaz, nome igual jamais foi visto. Este nome traz a paz, Cristo. Deus forte, conselheiro, Cristo, autor da nossa fé, a pedra de esquina, Cristo, é vida a quem quiser. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer, é verdade, salvação. Esse nome é eficaz, nome igual jamais foi visto. Esse nome traz a paz, Cristo. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer, é verdade, salvação. Esse nome é eficaz, nome igual jamais foi visto. Esse nome traz a paz, Cristo. Oh, Cristo. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, porque Jesus veio a este mundo, morreu por nós, mas ele está vivo, vivo pelos séculos dos séculos, e nós o aguardamos muito em breve. Muito obrigada, Senhor, pela tua promessa que é segura, de que muito em breve voltarás para nos tirar deste mundo. Nós te pedimos que nos ajude a preparar, que o nosso coração seja sensível à tua voz, à tua palavra, que a nossa vida seja transformada pela presença do teu Espírito Santo, e que quando Jesus voltar, muito em breve, todos nós estejamos preparados
para ver o Senhor, para viver com Ele por toda a eternidade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Querido, Jesus está vindo. Ele ressuscitou. Ele quer ver você. A pergunta é: você quer ver Jesus? Você está se preparando para se encontrar com Jesus? Hoje é o dia de você decidir. Liga pra gente, mande uma mensagem, aqui está o nosso número. Nós podemos te ajudar a se preparar para esse momento especial, quando muito em breve você poderá ver Jesus face a face. Que Deus o acompanhe, que você tenha uma noite abençoada na presença do Senhor. E amanhã temos um encontro marcado pela manhã. E você não pode faltar, você é nosso convidado. Até amanhã e fique com Deus.